Muito boa tarde a todos. O CERIS, Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, é uma unidade de investigação do Instituto Superior Técnico, avaliada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com a classificação máxima de excelente. Atualmente conta com 125 membros integrados, afiliados ao Instituto Superior Técnico e a outras instituições, organizados em 6 grupos de investigação: hidráulica, ambiente e recursos hídricos, sistemas e gestão, sistemas de transportes, estudos de construção e estruturas e geotecnia, os quais desenvolvem investigação científica segundo 4 linhas temáticas: desenvolvimento de produto na indústria da engenharia civil, risco e segurança nos ambientes natural e construído, reabilitação dos ambientes natural e construído e resposta a desafios naturais e societais. Assim, o CERIS é o único centro de investigação científica nacional que cobre todos os domínios da engenharia civil. A nossa missão é criar conhecimento na área da engenharia civil e áreas afins, através do desenvolvimento de projetos de investigação científica financiados por entidades internacionais, europeias e nacionais, e disseminá-lo oferecendo formação especializada, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, via DEC Civil e prestação de serviço e consultoria via Fundec. É neste contexto que decidimos organizar um ciclo de webinars que hoje se inicia, dedicados a temas de grande relevância e atualidade. Boa tarde a todos, é um gosto estar aqui. Queria fazer a apresentação deste webinar, que é da autoria da doutora Ana Silva, que é secretária do Comitê CIB W80 de Service Life Prediction da CIB, portanto, que é a organização mundial mais importante na área de investigação na construção, e também meu. Este webinar é exatamente aquilo que foi apresentado numa conferência plenária que eu dei na última Conferência Mundial de Durability of Building Materials and Components, a 20ª conferência dessa série, que foi em Barcelona em novembro do ano passado. Achei que era interessante também partilhar isto convosco e, portanto, mantivemos exatamente os slides tal como estão, na expectativa de que os colegas todos percebem inglês, mas em qualquer dos casos faremos a apresentação em português. A plenária chamava-se Previsão da Vida Útil, Perguntas e Respostas Imperfeitas ou Respostas Inacabadas. E tem exatamente este título provocatório, porque é exatamente isso que a gente tem para vos dar. São respostas inacabadas, são respostas imperfeitas. Há algumas questões que são muito importantes. E a primeira questão que se coloca é a seguinte: o que é que exatamente nós sabemos acerca da previsão da vida útil? Portanto, quando a gente está a tentar prever quanto tempo é que qualquer coisa dura, neste caso elementos ou materiais de construção, o que é que nós efetivamente sabemos que nos permita responder a esta pergunta? Não vou dar a resposta, vou passar a outra pergunta, que é: o que é que nesta altura nós já tomamos como estabelecido? O que é que consideramos que, dentro do conhecimento que existe, está suficientemente estabilizado para que nós tenhamos certezas sobre isto? Bom, uma outra pergunta, depois vou dar respostas, não é só perguntas, mas o que é que, como é que certezas é que nós temos atualmente, ok? Que certezas é que nós temos atualmente acerca da previsão da vida útil? De uma forma iconoclasta, a previsão da vida útil é mera adivinhação, ou será que já temos condições para fazer isto de uma forma científica? Podemos responder à pergunta de quanto é que dura aquele reboco? É isso que vamos aqui tentar perceber. Bom,
a resposta para já é pouco animadora, não é? Portanto, nós temos, de facto, poucas certezas e muitas dúvidas. E nem vou dar o exemplo da área estrutural, onde, como sabem, é muito importante conhecer a vida útil das estruturas, na medida em que isso põe em causa a segurança das pessoas, mas no caso dos materiais não estruturais, como não existe essa sensação de urgência ou de perigo associado à falta de conhecimento, existe de facto ainda insuficiente conhecimento, insuficiente investigação para responder a todas as perguntas que é necessário fazer e responder para termos avaliações suficientemente precisas sobre a vida útil dos elementos e dos materiais. E, portanto, ainda temos muitas dúvidas também, como vamos ver mais à frente. A primeira dúvida é esta: como é que se define conceptualmente vida útil? O que é vida útil? Pensem num exemplo fora daqui da construção, a vida útil do nosso automóvel. Quando é que é o fim da vida útil do nosso automóvel? Quando ele finalmente vai para a sucateira? Se calhar é antes disso, não é? O fim da vida útil. É quando os travões deixam de funcionar? É quando cai o volante? É quando o carro se torna, do ponto de vista económico, insuportável, porque não gasta demasiado gasolina? É quando a tecnologia deixa de ser suficientemente moderna para poder ser utilizado? É quando saem leis que proíbem a circulação de determinado tipo de automóveis? Pensem nisso. Portanto, não há aqui uma resposta absolutamente evidente. No entanto, a ISO 15686 de 2011 tentou responder a esta pergunta com o seguinte texto: vida útil é o período de tempo depois do início da colocação em serviço do elemento ou do material, durante o qual o edifício ou as partes desse mesmo edifício cumprem ou excedem os requisitos de desempenho, quaisquer que eles sejam. Reparem que estes requisitos vão diferir muito se estivermos a falar de uma caixilharia ou de um reboco ou de um pilar, de um betão. Portanto, são coisas completamente distintas, mas para cada um destes materiais e elementos é possível definir requisitos que definem o seu desempenho e perceber quando é que esses requisitos deixam de ser cumpridos. E em edifícios, quais são os critérios? Há alguém que saiba exatamente quais são os critérios que se deviam utilizar para definir essa vida útil? Eu já lancei esta primeira pergunta, que é: será que esses critérios são iguais para todos os elementos? A resposta é obviamente não, não é? Se pensarmos agora em termos de revestimentos só, se nos focarmos apenas nos revestimentos, será que a gente sabe exatamente porque é que escolheu um determinado revestimento? Porque é que um edifício está com um determinado revestimento e não está com outro qualquer? Porquê? Qual foi o critério? E será que isso tem a ver alguma coisa com a vida útil? Será que nós percebemos porque é que queremos um determinado tipo de revestimento? Se calhar não sabemos. Se calhar escolhemos a solução do projetista, o qual muitas das vezes também não justifica de uma forma racional a sua escolha. Portanto, muitas das vezes o revestimento é escolhido em função de critérios importantes, já vamos analisar, critérios estéticos, mas não em função de outros critérios que ao longo do tempo se poderão tornar mais importantes até que os estéticos. Bom, tomemos o exemplo de um revestimento com base em pedra natural, em placas de pedra natural. Porquê é que nós vamos utilizar um revestimento que todos sabemos que é um revestimento nobre, por isso mesmo também caro? Colocamos-lo porquê? Porquê é que usamos revestimentos em pedra natural? Por causa da estética? Pode ser uma resposta.
causa da durabilidade, também pode ser uma resposta. Mas a pergunta que eu coloco é, mas como é que nós medimos estética? E como é que medimos durabilidade? Se calhar a segunda resposta é mais fácil, mas a primeira é definitivamente difícil. Ok? Portanto, como é que nós medimos estes conceitos? Bom, vamos ver. Bom, se nós tivéssemos critérios quantitativos que permitissem medir estes vários tipos de desempenho, então já conseguiríamos, de alguma maneira, fazer uma previsão científica, numérica, da vida útil do elemento. Vamos ver se isso é possível. Bom, outra pergunta também difícil e que não tem uma resposta evidente, que também já, de certa maneira, falei sobre ela, que é como é que nós sabemos que a vida útil acabou? Naquele exemplo que eu dei do automóvel, dei várias hipóteses. No revestimento em pedra natural, bom, ainda posso dar muito mais respostas possíveis. Portanto, é quando o revestimento começa a desagregar, existem mecanismos em que isso acontece. É quando as placas caem, é quando as placas estão partidas nas zonas de fixações, nas zonas de fixação, é quando o revestimento deixa de cumprir determinadas funções a nível de estanqueidade das fachadas. Bom, há muitas hipóteses e, como vamos ver, não é fácil quantificá-las também. Vamos então pensar num tipo de mecanismo que é mais fácil de nós nos apercebermos dele, que é a deterioração física. A deterioração física é uma coisa que é facilmente percepcionável pelos nossos sentidos. E a pergunta que aqui aparece é como é que nós medimos a degradação física? Ok? E como é que nós sabemos se essa degradação é ou não é excessiva? O que é excessivo? Será que depende da pessoa? Okay? Será que depende do contexto? Será que depende do elemento? Okay? Será que depende, eu vou-lhe chamar da realidade, naquela famosa expressão de que aquilo que tem que ser tem muita força? Bom, temos que pensar um bocadinho também sobre isso. Como é que nós medimos a deterioração física? E temos aqui várias fotografias que mostram exemplos de vários edifícios com revestimento em pedra natural, em que vemos vários tipos de degradação física. Bom, e a pergunta é, bom, agora como é que a gente mede esta degradação física? Bom, temos aqui um exemplo de um edifício que é revestido de pedra natural e que, segundo o modelo que a gente vai apresentar daqui a bocadinho mais à frente, já atingiu o fim da sua vida útil. Mas isso, repito, pode ser subjetivo. Vêm aqui algumas anomalias que com certeza consideram que já são relevantes, mas é discutível que elas sejam suficientemente relevantes para que a gente possa dizer que a vida útil, do ponto de vista de degradação física, foi atingida. Portanto, vamos discutir este conceito daqui a bocadinho de uma forma mais numérica. Depois temos um outro conceito, que é o conceito da obsolescência económica. Bom, este conceito é um conceito que é menos aplicado, talvez, à construção em Portugal do que é noutros países e é menos aplicado à construção do que é aplicado noutras áreas. Mas tem a ver com o facto de, a determinada altura, a manutenção do elemento ou do material conduzir a custos maiores do que os custos da sua substituição. Isto, no fim de contas, define o fim da vida útil económica de um material ou de um elemento. Mas não é fácil de fazer. Um outro tipo de vida útil que é muito frequente nos nossos edifícios, nos nossos apartamentos e, obviamente, também nas fachadas dos edifícios, é a obsolescência funcional. O instante a partir do qual o edifício deixou de cumprir determinados critérios de caráter funcional, exemplo, o isolamento térmico,
ok? E, portanto, o revestimento que esse edifício tem não é compatível ou com os regulamentos, do ponto de vista de requisitos de desempenho, ou com a própria economia. A determinada altura, a eletricidade, por exemplo, torna-se mais cara e o aquecimento do edifício durante o inverno torna-se de tal maneira caro que a melhor solução talvez seja mesmo mexer nas paredes, mexer nas fachadas. E aí temos aquilo que a gente chama o fim da vida útil funcional. Bom, a estética ainda é mais complicada, já discutimos isso, mas é de facto uma questão que eu diria que ainda ninguém tem resposta para isto. Não é possível medir a qualidade estética, quando muito conseguir-se-á definir patamares de qualidade estética, ok? Patamares de qualidade estética de caráter pseudo-quantitativo, mas que são sempre à partida subjetivos, ok? Podemos, no entanto, a cor, por exemplo, sabem que a cor é suscetível de ser medida com coordenadas e, portanto, nós podemos, no limite, definir valores limites para essas coordenadas que definem a cor e, nesse sentido, dizer que a fachada atingiu o fim da sua vida útil quando já não cumpre os critérios para ter o aspecto ou a cor que inicialmente tinha. Mas é um problema difícil. Outro problema, outra forma de definir o fim da vida útil, talvez não se aplique tanto em edifícios como em outros setores, é a obsolescência tecnológica. Bom, aqui o que é que a gente tem? Pensem num telemóvel. Portanto, os telemóveis têm vindo a evoluir de uma forma incrível. De ano para ano, um telemóvel que até era muito bom num determinado ano, depois deixa de ser porque há todo um conjunto de aplicações, de software, etc., que fazem com que esse telemóvel deixe de ser funcional, deixe de ser tecnologicamente aceitável. Mas o que é verdade é que não é assim tão evidente, porque senão eu não teria este telemóvel. Este é o meu telemóvel, eu só quero este telemóvel para fazer chamadas e para receber chamadas, não uso net, não, portanto, como estou mais ou menos na idade das cavernas, em termos de telemóvel, e, portanto, este telemóvel, na minha perspectiva, ainda não atingiu o fim da vida útil tecnológica. E, portanto, mais uma vez, temos aqui um problema que não é de fácil resolução. Bom, vamos então imaginar que ultrapassamos estes problemas todos, que eu acabei de dizer, de descrever, e definimos ou concluímos que um determinado elemento atingiu mesmo, efetivamente, o fim da sua vida útil. E agora o que é que fazemos? O que é que fazemos? Bom, há várias opções, mas essas opções dependem de determinadas premissas ou determinados fatores. Bom, um dos fatores pode ser não temos dinheiro. Bom, e aí, lá está, o que tem que ser tem muita força e não fazemos nada. Portanto, aqui, apesar de termos atingido o fim da vida útil, não fazemos nada. E se pensam que isto é uma situação inexistente, basta pensarem no muito património habitado ou património, em termos de edifício, património edificado, que existe, por exemplo, na cidade de Lisboa, para perceberem que há muitas situações em que foi isto mesmo que aconteceu. O edifício atingiu um estado de degradação claramente superior àquilo que é aceitável e, no entanto, não houve possibilidade de fazer nada e o edifício continua a degradar-se ano após ano. Bom, mas vamos pensar na situação inversa. Vamos pensar que o dinheiro não é uma questão. Ou seja, temos muito dinheiro. E a resposta, então, sobre o que é que fazemos quando o edifício ou a fachada atinge o fim da sua vida útil, é fazermos o melhor possível. Mas o que é o melhor? Não há melhor na construção, não há o melhor. Nós não conseguimos, por exemplo, no isolamento térmico,
ou num material que tem essa função de isolamento térmico. O que é o melhor? Bom, o melhor não existe. É sempre possível isolar mais. Bom, mas a partir de determinada altura começa a ser economicamente inviável e, por outro lado, os benefícios adicionais são muito baixos. Portanto, não é fácil definir o que é o melhor, mesmo que tivéssemos nesta solução teórica de não ter restrições de dinheiro. Infelizmente, a realidade não é como o último slide, mas também, muitas das vezes, não é como o slide anterior. Okay? Portanto, em situações reais, na prática, o que acontece é que nós temos algum dinheiro para realizar determinadas tarefas que têm como objetivo resolver o problema de algo que atingiu o fim da sua vida útil, mas não temos fundos ilimitados. Não temos fundos ilimitados e, portanto, vamos ter que ter algumas limitações às ações possíveis. Bom, e aqui surge outra pergunta difícil, que é como é que a gente seleciona a melhor opção dentro de um orçamento limitado. Okay? Como é que selecionamos as melhores ações de manutenção? Okay? Como é que, portanto, há muitas manutenções, desculpem lá, eu não sou obcecado com os automóveis, mas os automóveis permitem dar bons exemplos. No nosso automóvel, quando finalmente aparece o primeiro risco num carro novo, nós arrancamos os cabelos, não é? Ficamos danados e a nossa primeira vontade é ir colocar o carro na oficina para eliminar aquele risquinho primeiro que apareceu. Bom, quando já não é um risquinho, mas são 17 risquinhos, isso já não nos diz nada. Portanto, qual é que é a melhor opção de manutenção? É esperar que haja 17 risquinhos e depois ir lá arranjá-los todos? Esperar que haja, ir fazer a reparação assim que há cada risquinho e ir lá 17 vezes? Ou outra coisa qualquer? Não é absolutamente evidente a resposta. Por outro lado, também há uma determinada altura em que se coloca a seguinte opção: eu reparo a fachada ou substituo na totalidade o revestimento da mesma? Como é que eu decido isto? Okay? Vamos dizer, é com critérios económicos. Bom, mas isso não é assim muito evidente, porque os critérios económicos têm que ser vistos à la longue, têm que ser vistos num contexto de ciclo de vida. Okay? Já vamos falar sobre isso. Vamos supor que decidimos substituir. E se decidimos substituir, vamos substituir com o mesmo material ou vamos escolher outro? E porquê? Porquê é que escolho o mesmo material? Quer manter a uniformidade arquitetónica? É uma boa resposta. Okay? Não, quero outro material. Porquê? Porque este outro material tem um custo mais interessante, tem melhor qualidade estética, tem um comportamento térmico melhor. Bom, há várias respostas também possíveis. Okay? Mas, se decidirmos ir para um material alternativo, há vários. Qual deles é que vou escolher? E porquê? Mais uma vez, a resposta passa por uma análise económica a longo prazo, mas vamos ver que isso também não é assim muito simples. Ok, vamos supor que ultrapassamos também estas dificuldades todas e neste momento já sabemos qual é a intervenção que vamos fazer. Ok? E então aparecem novas questões que também nos preocupam. Uma delas é como é que eu vou fazer previsões da vida útil após a intervenção. Estão a ver? É que mudaram as coisas mudaram. Eu intervim. Vamos supor que fui operado ao fígado. Ok? Portanto, fui operado ao fígado. O meu fígado após a operação está novo? É o fígado de um bebé recém-nascido? Não é. Mas está tão mal quanto estava antes de ser operado? Também não. Então, como é que eu sei como é que ele está? Ok? Portanto, no edifício, como é que eu sei qual é que é o novo
o novo estado de condição do revestimento ou do material que eu substituo. Okay? Já vimos que provavelmente, ou em muitas situações, no fígado com certeza que assim é, mas nos edifícios não é impossível, o contrário, que nós possamos considerar que o revestimento está como novo. Okay? Fizemos um novo revestimento e, para todos os efeitos práticos, fizemos um reset do relógio e está tudo a começar a partir do zero. Então, vamos supor que isso é verdade. Ou vamos supor que conseguimos, de alguma maneira, saber qual é que é o novo estado de degradação após a intervenção. Mas a minha pergunta seguinte é, mas e como é que nós sabemos como é que vai evoluir a degradação após a substituição? E vão-me dizer, não, mas vai evoluir da mesma maneira que uma pedra nova que lá foi colocada. Talvez, mas no exemplo do fígado não é isso que vai acontecer. Ok? E, portanto, como é que nós sabemos? Espero que não estejam demasiado desanimados com o facto de eu ainda não ter respondido a nada, não é? Portanto, até agora só pus dificuldades. Vamos agora supor que decidimos mudar de solução. Mudamos a solução do revestimento e a primeira questão que se coloca é: será que a nova solução vai cumprir os critérios tecnológicos novos? Ou seja, eu mudei este meu telemóvel por um smartphone, ok? E portanto, e agora, quais são os novos critérios do smartphone? Não são os mesmos. Portanto, eu tenho que os conhecer para perceber que vou ter que cumprir os critérios provavelmente mais exigentes. E é isso que tem acontecido, por exemplo, a nível do comportamento térmico dos edifícios. Os regulamentos sucessivos têm vindo a ser mais exigentes. E, portanto, isso pode ser uma boa razão para mudar um revestimento obsoleto. Lá está, obsoleto do ponto de vista funcional. Bom, mas há garantias que, ao substituir a solução que eu tinha, vou ter uma solução que é melhor do ponto de vista económico? Bom, e outra questão também. Todos nós vivemos fascinados com o novo mundo dos materiais, estão constantemente a aparecer novos materiais, portanto, eu acho muita piada quando as pessoas dizem que a construção já toda a gente sabe tudo sobre a construção. Só o facto de estarem a surgir constantemente novos materiais faz com que isso não seja verdade. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: se eu mudar uma solução mais ou menos clássica, em que tenho experiência de séculos sobre ela, conheço mais ou menos como é que ela evolui em termos de, ao longo do tempo, em termos de durabilidade e em termos de degradação física, e vou mudar para uma nova solução em que o material é novo. Não há experiência sobre ele. Como é que eu conheço a sua durabilidade? E como é que eu sei que das várias soluções tecnológicas novas que estão ao meu dispor, que aquela que eu vou escolher é a melhor? E outra pergunta. E o que é que acontece quando a gente faz a manutenção da fachada? As coisas mudam? Qual é o impacto que essa manutenção tem sobre a durabilidade dos elementos? Acho que todos vós vão responder: bom, vai com certeza melhorar. Mais uma vez o exemplo do automóvel. Nós temos a circular automóveis do início do século XX. Na altura, esses automóveis tinham uma vida útil para aí de 3 anos. Okay? Eu ainda me lembro do primeiro automóvel que tive, que ao fim de 5 anos estava um caco. Bom, agora tenho um que está com 13 anos e não estou a pensar mudá-lo durante muito tempo. Okay? Portanto, não está com problemas. E, portanto, é evidente que a diferença entre essas donas Elviras, que hoje ainda circulam, e as outras que já não existem há muito tempo, foi a manutenção. Mas será que a manutenção é suficiente para mudar radicalmente a vida útil de uma fachada ou de um edifício? E já agora, vamos agora, do ponto de vista gráfico, com estes gráficos que vocês estão a ver aqui, o que é que a manutenção faz? Será que a manutenção, como se vê aqui, a manutenção para
a degradação durante um determinado período de tempo? E se sim, durante quanto tempo? Mesmo que isto seja verdade, ainda há uma outra pergunta a seguir. Isto depende do material, uma pergunta não, um acrescente. Isso vai depender do material. Este delay que vai aparecer aqui vai depender do material. Bom, outra ideia é, será que a manutenção vai diminuir o estado de degradação de um ponto de vista localizado e a partir daí volta a degradar-se? Esta é uma resposta possível. E há uma resposta talvez mista destas duas, que é haver não um delay, mas uma altura em que o elemento se degrada um pouco menos e depois começa a degradar-se novamente, mas não necessariamente com uma curva de degradação idêntica à do edifício, à do material ou elemento que lá estava de antes. Não temos essa garantia. Bom, portanto, eu já tinha dito isto, de uma forma intuitiva nós sabemos que o impacto das ações de manutenção vai depender do tipo de elemento e vai depender do tipo de intervenção. Uma intervenção mais interventiva, passo o mal português, é uma intervenção da qual, expectavelmente, nós esperamos melhores resultados. É por isso é que estamos disponíveis para pagar um pouco mais. Ok? Mas quantos é que são, qual é o valor numérico desses resultados? Isso é uma resposta que ainda não temos. Outra questão. Como é que nós temos em conta as ações exteriores, exógenas, relativamente à previsão da vida útil? Também é mais ou menos evidente que há determinados climas, há determinadas temperaturas, há determinadas condições de umidade ou de salinidade que nós intuitivamente sabemos que vão afetar a durabilidade e, portanto, vão afetar também a previsão da vida útil. Bom, e há modelos há modelos para o fazer, para definir a degradação, para modelos de degradação, modelos numéricos de degradação, em função de vários parâmetros. Por exemplo, os materiais, por exemplo, o elemento de construção, por exemplo, as condições ambientais, por exemplo, as condições sociais, as condições, o contexto económico também, os próprios mecanismos de degradação têm evoluções completamente distintas. E outra coisa ainda mais, que complica ainda mais o problema, que é a nossa percepção do que é degradação. Ok? Portanto, não há dúvida nenhuma que os modelos têm limitações. Bom, e como é que nós, então, podemos tratar essas limitações? Ok? É sobre isso que a doutora Ana Silva vai falar daqui a bocadinho. Eu ainda vou aborrecer-vos mais um bocadinho, mais uns quantos slides, só para dizer, começar a levantar um bocadinho o véu. Como é que a gente faz estas coisas? Através de amostragem. Ok? Portanto, num determinado contexto matérico, para um determinado elemento, nós analisamos um conjunto de edifícios com esse mesmo elemento e tentamos, de uma forma estritamente estatística, prever a vida útil dos elementos. Agora, a estatística é uma coisa muito engraçada. Vocês têm a ideia, por exemplo, que uma pessoa com 89 anos tem muito maior probabilidade de atingir os 91 anos do que uma pessoa com 19 anos? Tinham essa ideia? Não, é contraintuitivo, não é? Bom, mas o que é um facto é que essa pessoa já tem 89 anos. Já é um dos poucos que conseguiu chegar a essa idade. E dentro desses poucos que conseguiu atingir essa idade, a probabilidade de viver ainda mais 2 anos é muito grande. Ok? Para as pessoas que têm 19 anos, bom, ainda está muito por descobrir. Portanto,
A estatística tem destas coisas e, através da estatística, nós podemos chegar a resultados interessantes. E por isso é que, ao longo de uma série de investigações, de teses de mestrado, doutoramento, etc., temos estado a desenvolver umas bases de dados que estão aqui apresentadas nestes próximos 2 slides, sobre fachadas revocadas, 100 casos, sobre fachadas com revestimentos cerâmicos, quase 200 casos, sobre fachadas pintadas ou superfícies pintadas, com mais de 200 casos, sobre fachadas com revestidas a pedra natural, mais de 300 casos, consoante temos as placas diretamente fixadas ao suporte ou indiretamente fixadas a esse mesmo suporte. Depois temos os ETICs, como sabem, os revestimentos exteriores de isolamento térmico, com quase 300 casos. As fachadas de betão arquitetónico ou betão à vista, com 100 e muitos casos. Os edifícios, as coberturas inclinadas, os chamados telhados de telha cerâmica, com 150 casos, mais ou menos. E, finalmente, ainda uma amostra razoável de caixilharias, quer de alumínio, quer de caixinho de madeira. Bom, isto tudo foi utilizado, fizemos análises estatísticas e, com base nessas análises estatísticas, chegámos então a uma previsão. Bom, e conforme aqui está dito, bom, isto foi demasiado fácil. Afinal, aquelas questões todas que eu coloquei são resolvidas só pelo facto de eu ter ido ver 200 doentes num hospital, fui ver 200 doentes, analisei as características desses 200 doentes e depois cheguei à conclusão que, estatisticamente, aqueles doentes vão ter X anos se morrerem de cancro do fígado, vão ter não sei quantos anos se morrerem de um ataque cardíaco e assim sucessivamente. E o mesmo se pode fazer com os edifícios. Bom, portanto, como isto foi fácil demais, vamos agora complicar um bocadinho mais este problema e vamos perguntar: então, e se as condições exógenas no próprio local variarem? Reparem, é no mesmo local. Ou seja, se no mesmo local as condições exógenas que tínhamos, chuva, o vento, a temperatura, etc., se tudo isso mudar, ok? Já percebem do que é que eu vou falar a seguir, não é? Portanto, aqui um tema muito polémico, que é o seguinte, que a gente aqui põe sob a forma de uma pergunta, ok? E se for mesmo verdade que há uma mudança climática neste momento, ok? E se for mesmo verdade? Bom, não há dúvida que isso nos vem complicar um bocado a vida do ponto de vista de quem está a fazer previsão da vida útil, porque já tinha arranjado um modelo bestial que funciona naquele sítio, mas agora naquele sítio as temperaturas aumentaram, a pluviosidade diminuiu, bom, e isso tem influência no desempenho, nomeadamente em termos de deterioração física. Bom, e então a pergunta que segue a seguir é: se nós acreditarmos, eu pessoalmente acredito, que há uma mudança climática global, ok? Então como é que nós conseguimos incorporar isso nos nossos modelos de previsão? Bom, e isto é uma coisa que a gente pôs aqui só nesta fase, como isso é o futuro, é uma das linhas de investigação que nós estamos neste momento a desenvolver, mas das quais ainda não temos resultados. Bom, e esta é a última pergunta que vos deixo, porque depois a apresentação vai melhorar significativamente, porque vai passar a ser a Ana a fazê-la. E a última pergunta que eu faço é: como é que nós... peço desculpa, a pergunta é se a vida útil, a previsão da vida útil é ou não é um processo independente das incertezas. Eu penso que a resposta é óbvia, mas a Ana vai agora dar essa mesma resposta. Obrigado pela vossa atenção. Ora, muito boa tarde a todos. Ana, quer que seja eu a passar os slides ou... Não, se calhar trocamos, é mais fácil. Ok, então eu vou sair. Okay. Ok. Portanto, boa tarde a todos.
Ora, de acordo com a apresentação que foi feita pelo professor Jorge de Brito, agora a questão que se coloca é se, face às diferentes incertezas que foram sendo apresentadas, se vale ou não a pena prever a vida útil dos edifícios e dos seus componentes. A nossa resposta é que, sim, definitivamente vale a pena fazer a previsão da vida útil, porque, e usamos aqui uma frase, talvez, uma frase chavão, que é: o conhecimento é poder, mesmo que esse conhecimento seja imperfeito. Portanto, o que foi feito durante muito tempo foram estimativas com base mais ou menos no conhecimento empírico sobre a durabilidade dos materiais. Eram feitas estimativas de análise de ciclo de vida, quer seja económico, quer seja ambiental, com valores padronizados. E mesmo as ações de manutenção eram realizadas de uma forma quase, eu gosto de usar esta expressão, quase numa forma de roleta russa. Portanto, nunca se sabia quando é que se devia intervir, nem em que elementos, nem como. Para vos dar um exemplo, existem algumas normas ou alguma informação normativa sobre a durabilidade dos materiais em que, por exemplo, a durabilidade das fachadas é referida como 25 anos para fachadas exteriores. E o que nós percebemos ao longo do tempo é que isso pode ser um valor relativamente aceitável, por exemplo, para um reboco, mas é muito otimista para uma pintura e é demasiado pessimista para uma pedra natural. Portanto, valores padronizados levam a estimativas de ciclo de vida muitas vezes muito longe da realidade observada quando nós utilizamos amostras reais em trabalho de campo. Portanto, uma das coisas que nós temos de aceitar, ou um dos factos que temos de aceitar com base na investigação toda que já foi feita, é que, de facto, a previsão da vida útil não é uma ciência exata. O que costumamos dizer é que cada edifício é um protótipo único, com condições irrepetíveis. Portanto, mesmo que o edifício ou que o componente tenha aparentemente uma condição semelhante a outro componente nas mesmas condições, os processos de degradação e a sinergia entre eles não vai ser exatamente igual. Portanto, cada um vai ter uma estimativa de vida útil distinta. Portanto, para prever a vida útil dos edifícios e dos seus componentes, o que se propõe é definir um índice semi-quantitativo que tem em consideração alguns aspectos. Por exemplo, os mecanismos de degradação que afetam a durabilidade dos elementos, a severidade dos diferentes tipos de anomalias que podem ocorrer nesse elemento e a área afetada pelas diferentes anomalias. Para isso, portanto, nós baseamos toda a amostra referida pelo professor em trabalho de campo. É feita uma recolha in situ das diferentes anomalias que podem ocorrer nos diferentes elementos. Eu mostro-vos aqui um exemplo da pedra natural, seguindo a mesma lógica do que tem sido feito até agora. Portanto, nós temos diferentes grupos de anomalias, com diferentes níveis de gravidade, e, portanto, é feita a recolha, é feita a representação em AutoCAD e é feita a medição das áreas afetadas pelas diferentes anomalias. O que fazemos em seguida é quantificar um índice global de degradação, ou seja, portanto, é proposto o índice de severidade de degradação, que é um índice quantitativo que expressa a degradação global do elemento, e esse índice tem em consideração a área afetada, o nível de degradação da anomalia e um coeficiente de ponderação que permite ponderar entre os diferentes grupos de anomalia. Ou seja, permite-nos dizer que o destacamento é mais relevante e tem um nível de risco e de perigosidade superior, por exemplo, a manchas nos revestimentos em pedra natural. Portanto, em relação aos níveis de degradação, nós consideramos 5 níveis de degradação. O nível A corresponde a um revestimento sem degradação visível e o nível E ao nível mais grave, em que nós já temos uma degradação generalizada. Estes níveis estão associados a diferentes anomalias que têm diferentes áreas afetadas. E depois temos em consideração o tal coeficiente de ponderação, que tem em consideração critérios de segurança, de estanquidade, da possibilidade de gerar novas anomalias e do custo de reparação. Portanto, é feito, no fundo, um rácio entre o custo de reparar a anomalia e o custo da substituição total do revestimento. Isto permite-nos ponderar entre os diferentes grupos, dando um maior peso, como podem verificar, ao destacamento ou à queda de elementos pétreos, em relação, por exemplo, a manchas ou sujidade superficial.
Com base neste índice numérico, é possível estabelecer modelos empíricos, neste caso apresento as curvas de degradação, portanto é possível estabelecer uma curva de degradação que estabelece, de certa forma, um padrão de degradação ao longo do tempo dos elementos. Isto é feito através de uma representação gráfica, onde há uma análise de regressão entre o índice de degradação e a idade dos revestimentos, e com base nisto é possível aferir qual a estimativa de vida útil ou a previsão de vida útil dos elementos, definindo um nível a partir do qual se atinge o fim da vida útil. E aqui é aquela questão discutida pelo professor com algum detalhe, que é qual é que é o nível máximo de degradação aceitável, ou qual é que é o limite a partir do qual nós dizemos que a vida útil foi atingida e que é preciso proceder a uma intervenção. É importante referir que, no caso dos revestimentos de fachada, nós não estamos a falar de colapso estrutural. Portanto, os elementos ainda, ou o revestimento ainda, apresentam uma condição em que é possível utilizá-lo por mais tempo, é apenas preciso definir um índice convencional a partir do qual se decide que é necessário intervir. Portanto, eu mostro-vos aqui 3 exemplos para uma severidade de degradação de 10%, de 20% e de 30%. E o que foi definido na investigação que temos feito é que, de facto, um índice de 10% é demasiado restritivo ou é demasiado baixo para se proceder a uma ação de manutenção, e que um índice de 30% já apresenta uma degradação global muito elevada e, portanto, é necessário intervir mais cedo. E foi definido que a partir dos 20%, ou os 20%, melhor dizendo, é o limite convencional para o fim da vida útil dos elementos construtivos dos revestimentos em pedra natural, neste caso particular. A definição deste índice ou deste nível a partir do qual devemos intervir não é fácil. Portanto, é uma das grandes incógnitas de toda a previsão da vida útil, porque depende de critérios de aceitação. Depende de um conjunto de fatores que são relevantes, do contexto social e económico, dos fundos disponíveis para as ações de manutenção. Portanto, existem vários exemplos, dando exemplos concretos. Na primeira década do século XX, por exemplo, em Nova Iorque, quando se começou a construir arranha-céus, haviam edifícios que duravam apenas 10, 15 anos, portanto, porque eram substituídos por razões económicas para dar origem a edifícios com maior rentabilidade. No caso, por exemplo, dos hotéis, nós temos critérios estéticos que levam à substituição dos revestimentos, e que muitas vezes há revestimentos que têm uma vida útil de 5 a 7 anos, que não é de todo aquilo que nós consideramos, em termos de durabilidade ou de degradação física, valores aceitáveis. E depois existem casos opostos, em edifícios arrendados, que muito após ter terminado o fim da vida útil, ainda continuam a ser utilizados por falta de fundos para ações de manutenção. Portanto, este limite convencional depende essencialmente de critérios de aceitação e não apenas de critérios técnicos. E esta questão é importante porque é uma das grandes incertezas da previsão da vida útil. Como é que nós, então, identificamos ou quantificamos o impacto das ações de manutenção nos métodos de previsão da vida útil? Neste caso, nós propomos uma abordagem estocástica para quantificar o impacto das ações de manutenção baseada em redes de Petri. Eu não vou aqui explicar em muito detalhe o que são redes de Petri, mas basicamente as redes de Petri permitem modelar o impacto das ações de manutenção, permitem fazer uma definição ou criar uma estratégia de manutenção condicionada. As redes de Petri normalmente são utilizadas porque têm uma vantagem da representação gráfica dos modelos matemáticos e permitem modelar várias ações assíncronas. Por exemplo, as redes de Petri são utilizadas em semáforos para verem uma utilidade prática das redes de Petri. Basicamente, o que nós temos um modelo de manutenção condicionada em que são feitas inspeções regularmente. A inspeção revela a condição real de degradação do elemento e, a partir dessa condição real, nós procedemos a uma ação de manutenção. Por exemplo, se a condição de degradação for a condição B, nós procedemos a uma ação de limpeza. Dentro da rede de Petri, o elemento, quando se revela que está na condição B e é feita a ação de limpeza, percebe-se qual é que é o impacto dessa ação e
deixa-se continuar o processo natural de envelhecimento e na inspeção seguinte verifica-se qual é que é a nova condição e vai-se tomando algumas decisões se deve ou não proceder a uma ação de manutenção com base nessa inspeção. Portanto, é preciso tipificar as diferentes ações que vão sendo realizadas e essas ações dependem de elemento para elemento e depois definir as consequências das diferentes ações. Portanto, é preciso perceber, dando um exemplo concreto, se eu considerar uma ação de limpeza, perceber qual é que é o impacto da ação de limpeza. Ou seja, essa ação de limpeza, quais são as anomalias que são removidas. Portanto, eu tenho uma base de dados extensa, de, por exemplo, 203 casos de estudo. Eu sei, na condição B, aqueles casos que anomalias é que apresentam e, portanto, se eu proceder a uma ação de limpeza com jato de água, com remoção de eflorescências, uma série de ações de intervenção, qual é que é essa consequência na condição de degradação dos elementos e, portanto, permite-me perceber qual é que é a probabilidade do elemento se manter na condição B ou de transitar para a condição A. O mesmo sucede para outras ações, para intervenções ligeiras, para reparações pontuais. Portanto, basicamente, as redes Petri permitem isto, permitem modelar o que é que acontece quando eu, tendo diferentes ações, o impacto dessas ações nas condições de degradação e como é que as condições vão evoluindo ao longo do tempo. Depois nós estabelecemos algumas regras, ou seja, nós consideramos que após 2 ações de limpeza, nós não podemos continuar a limpar, vai ser necessário fazer uma intervenção ligeira, ou seja, dando um exemplo, se calhar, não muito simpático, mas isto é o mesmo que fazer operações estéticas a uma senhora com muita idade, eventualmente o fim da sua vida útil vai ocorrer, portanto, por muitas intervenções estéticas que se façam, a uma determinada altura o fim da vida útil ocorre. Portanto, não vamos poder limpar nem fazer intervenções ligeiras infinitamente, porque eventualmente o revestimento atingirá o fim da sua vida útil. Portanto, mostro-vos o resultado da modelação da curva de degradação, neste caso dos revestimentos Petri ao longo do tempo, usando as redes de Petri. Se analisarem a curva, não é tão regular como no caso dos modelos empíricos, com as regressões simples, porque é feita uma simulação Monte Carlo e, portanto, trata-se de uma sobreposição de um conjunto alargado de curvas de degradação que se sobrepõem para obter a modelação mais concreta. Isto dá-nos a probabilidade de estarmos em cada uma das condições de degradação ao longo do tempo e a probabilidade acumulada. E a probabilidade acumulada, neste caso, permite-nos determinar qual é que é a vida útil estimada, considerando que a vida útil é atingida para a condição D, ou seja, para os 20% de degradação. E neste caso, nesta metodologia, nós chegamos a uma vida útil estimada de 70 anos. Dito isto, como é que nós agora otimizamos as estratégias de manutenção? Para isso, nós precisamos de definir as ações que serão realizadas, a sua periodicidade e analisar diferentes estratégias possíveis e o impacto dessas estratégias no elemento que estamos a analisar. Consideramos 3 cenários. Portanto, na primeira estratégia de manutenção, nós consideramos apenas a substituição total, fim do período de vida útil dos elementos. Esta é a estratégia que é mais correntemente utilizada pelos proprietários e pelos gestores. Portanto, basicamente é construir e deixar degradar-se até um limite em que o elemento é substituído. Depois temos, na estratégia de manutenção 2, a combinação de intervenções ligeiras com a substituição total. Portanto, as intervenções ligeiras visam mitigar o processo de degradação, prolongando a vida útil dos revestimentos. E depois a estratégia de manutenção 3 combina operações de limpeza, intervenções ligeiras e a substituição total. Analisando apenas o custo das diferentes estratégias, é mais ou menos evidente que quanto maior é o grau de intervenção, portanto, quanto mais ações eu tenho, maior é o custo. Eu tenho aqui o custo total. Portanto, quanto mais intrusiva é a estratégia e quanto maior o número de ações, maior é o custo. Isto não é linear, ou seja, isto não é evidente para todos os elementos. No caso, por exemplo, das caixilharias em madeira, nós verificamos que ter um maior número de intervenções pode trazer benefícios, porque o custo de substituição é tão elevado que é preferível adiar o mais possível a substituição do que estar regularmente a substituir o elemento.
Portanto, em termos de custos, nós reparamos que recorrer apenas à substituição total, findo o período de vida útil, acaba por ser a estratégia mais barata, e ter ações de limpeza, mais intervenção ligeira, mais substituição, a mais cara. Mas quando nós analisamos o impacto da manutenção na durabilidade e na vida útil, verificamos que sem manutenção e recorrendo apenas à substituição total, eu tenho uma vida útil de 70 anos, enquanto quando eu procedo a intervenções ligeiras, ou intervenções ligeiras mais ações de limpeza, eu aumento significativamente o tempo de vida útil dos elementos. E mais do que prolongar a vida útil dos elementos, eu aumento o seu desempenho, se quiser, em termos de degradação física. Ou seja, eu mantenho os elementos em melhores condições de degradação durante mais tempo. Portanto, isso também é relevante porque impacta na forma como nós vivemos as cidades e como nós percepcionamos a degradação física dos edifícios. Portanto, analisando os dados que temos até agora, nós percebemos que, de facto, todas as estratégias de manutenção melhoram o nível de eficiência ou o nível de desempenho em termos de degradação física dos revestimentos em pedra natural, comparado com a situação onde nós não temos manutenção. De facto, a estratégia de manutenção 3, onde nós temos limpeza, intervenção ligeira e substituição, é a estratégia mais cara. Portanto, quanto maior o número de intervenções, maiores os custos de manutenção. Mas, de facto, a combinação da substituição com outras atividades de manutenção, outras ações de manutenção, aumenta a vida útil dos revestimentos. Portanto, a estratégia de manutenção 3, quando nós temos ações de limpeza mais intervenção ligeira, mais substituição, parece ser ligeiramente mais eficiente quando comparada com as outras duas estratégias de manutenção. De qualquer forma, não é possível dizer com toda a certeza qual é que é a melhor estratégia de manutenção, qual é que é a melhor forma de manter os revestimentos com base nos dados que temos até agora. Uma das formas de nós conseguirmos comparar de forma mais realista e mais acertada as diferentes estratégias é recorrendo à análise multicritério. Porque, de facto, os diferentes gestores e os diferentes proprietários têm diferentes pontos de vista em relação aos parâmetros que são mais relevantes para si em termos da decisão de intervir. Mostrando-vos aqui uma análise simples, uma análise de decisão multicritério simples, consideramos 3 critérios, ou seja, o índice de eficiência, o custo das ações e o número total de substituições. E damos o mesmo peso, na primeira análise, damos o mesmo peso a todos os critérios. Na segunda análise, damos um peso superior ao índice de eficiência, ou seja, ao desempenho dos revestimentos ao longo do seu ciclo de vida. E nós podemos fazer aqui uma combinação, um sem número de combinações possíveis dos pesos dos diferentes critérios, mas isto é uma forma de analisarmos os diferentes cenários. Quando nós consideramos o número de substituições necessárias ao longo do ciclo de vida dos revestimentos, a estratégia de manutenção 1, que é apenas a substituição, deixa de ser a mais vantajosa. Em termos da substituição total, quando nós procedemos à substituição total, isto tem um impacto que não é só económico, mas também é ambiental. Portanto, nós temos a remoção do revestimento antigo, a deposição em aterro. Isto tem, de facto, um impacto ambiental, mas também é importante perceber que isto impacta na própria utilização do revestimento e na vida dos utilizadores. A manutenção, originalmente, foi criada para a engenharia mecânica. Portanto, na engenharia mecânica não é admissível que haja interrupção do funcionamento de uma máquina, de um equipamento, e, portanto, não é tão aceitável quanto na engenharia civil. Nós aceitamos mais regularmente que haja a substituição total do que na engenharia mecânica, mas, usando uma comparação que às vezes se encontra na literatura, se nós desenhamos e se nós projetamos os edifícios como máquinas, devemos mantê-los como máquinas, que é algo que nós não fazemos. Portanto, a manutenção é normalmente pouco cuidada. Neste sentido, se analisarmos este parâmetro, de facto, substituir apenas ao fim da vida útil não parece ser a decisão mais racional em termos económicos e em termos ambientais. Portanto, considerando
o mesmo peso para todos os critérios, então a estratégia de manutenção 2 parece ser a mais racional, portanto, fazer intervenções ligeiras e a substituição. A intervenção ligeira também já inclui ações de limpeza antes da substituição de alguns elementos, a substituição parcial. Portanto, parece ser a estratégia mais racional. Depois, quando nós damos um maior peso ao desempenho, aí sim, a estratégia 3 parece ser a melhor opção. Portanto, em termos gerais, há muito que tem sido feito em termos de previsão da vida útil. Temos tentado colmatar algumas incertezas e as estimativas que temos são, de certa forma, fiáveis. Portanto, os modelos que nós temos normalmente têm um erro associado inferior a 10%, o que é bastante aceitável, tendo em conta a complexidade do fenómeno que estamos a modelar. E, portanto, nós já temos algum conhecimento sobre a vida útil dos materiais e, mais do que isso, nós sabemos, além da estimativa, nós sabemos qual é que é o erro associado às estimativas que temos e conseguimos, neste momento, já perceber qual é que é o impacto da degradação dos elementos e qual é que é o impacto da manutenção na previsão da vida útil, o que nos dá algumas ferramentas para otimizar a gestão de fundos e recursos neste sentido. Respondendo à questão do professor Jorge de Brito em relação às alterações climáticas e em termos da exposição ambiental dos revestimentos, portanto, como é que nós conseguimos modelar a evolução da degradação e considerando que ela pode ser variável ao longo do ano? Bem, de certa forma, o que pode ser dito é que em revestimentos com vidas úteis longas, assumindo que existe uma estimativa média de vida útil ao longo do ano, que esta estimativa é relativamente aceitável, até porque nós conseguimos decompor as diferentes curvas de degradação em função das características de exposição ambiental e já é possível utilizar modelos múltiplos que englobam diferentes características de exposição ambiental e, portanto, conseguimos ter uma estimativa razoável de como é que as alterações, ou melhor, como é que a exposição ambiental impacta na durabilidade dos elementos. Em relação às alterações climáticas, de facto, nós ainda não temos uma resposta concreta, estamos a trabalhar nisso, ainda não temos uma resposta concreta como é que as alterações climáticas afetam ou não a evolução da degradação dos revestimentos. Fizemos um estudo, por exemplo, no Chile, em que nos apercebemos, independentemente das alterações climáticas estarem a ocorrer, e creio que é uma realidade e que existe algum consenso científico sobre isto, mas de facto em alguns contextos, como é o caso do Chile, verificámos que alterações climáticas, num contexto em que as fachadas são em madeira, as alterações previsíveis parecem ter um impacto positivo na degradação, uma vez que nós aumentamos temperaturas e reduzimos umidade e portanto, o que é importante reter é que as alterações climáticas não terão o mesmo impacto em todos os contextos geográficos e é preciso mais investigação nesta área para perceber, de facto, o impacto das alterações. E agradeço imenso a vossa atenção. Se tiverem alguma questão, por favor.